Muito bem, gente. Então vamos continuar com a leitura do livro A Fonte. Não precisa perguntar pelo caminho. O título é O Vínculo. Ele tá na página 167, 168, depende da edição. Podemos? Então vamos lá. O Bert começa esse subtítulo escrevendo o seguinte: Crianças estão ligadas a seus pais por um amor profundo. Elas se entregam totalmente ao que vem dos seus pais e ao que é exigido por eles. Quando uma criança percebe que os pais estarão melhores se ela partir, então a criança parte com amor. E quando se torna claro que os pais querem expiar por algo, seja o que for, a criança o assume com prazer para os seus pais, mesmo que isso lhe custe a vida. Esse parágrafo ele já começa trazendo uma informação muito importante, que a gente vê com frequência nas constelações familiares, independente se nós estamos trabalhando crianças, claro que quanto menor a criança, mais a serviço do sistema ela está, né? E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando o livre-arbítrio, ou pelo menos tendo acesso, né, ao pouco do livre-arbítrio que a gente tem, porque há uma teorias que a gente não tem livre-arbítrio, né? Mas enfim. É, Mas olha que interessante, né? Eu já quero fazer uma pausa nesse parágrafo. Crianças estão ligadas a seus pais por um amor profundo. O que que ele quer dizer com isso, gente? Acho que só esse parágrafo já dá uma aula, na verdade, né? Porque é muito importante para nós, enquanto consteladores, compreender isso que ele fala, num nível filosófico, claro, mas também fazendo link com o nosso trabalho, né? Para a gente reconhecer isso. Quando surgir os temas, quando os nossos clientes, ou a gente também, enquanto cliente, for olhar para as nossas questões. O que quer dizer? Crianças estão ligadas por um amor profundo. Até agora, a gente não tem visto, lido, estudado que o Bert fala do amor de vínculo, né? Ele usa amor cego, amor de vínculo, e o subtítulo é vínculo. Então, o que que ele está falando? Que nós, enquanto crianças, as crianças de uma forma geral, elas entram no sistema e elas se conectam, né? Principalmente as figuras de vínculo que estão naquele sistema. Nesse caso, ele está dando o exemplo dos pais, né? Então, quando eu chego nesse sistema, eu tenho esse vínculo profundo com os meus pais. Vou usar os pais porque é o que ele está dando ali de exemplo, mas eu acredito que isso é com o sistema como um todo. E para continuar pertencendo, eu vou fazer o que for possível, assim, né? E esse amor profundo, muitas vezes, é o difícil de explicar para o cliente, é difícil de, muitas vezes, nós mesmos internalizarmos e compreendermos esse amor, porque não se trata daquele amor consciente, aquele amor do eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Não, não, não se trata desse amor. Se trata de algo que o Bert chamou de amor, mas que conecta, que vincula as pessoas. E isso acontece independente dos comportamentos dos pais, né? Porque quem ouve ou quem lê algo assim vai pensar, mas eh, se o meu pai ou minha mãe não foi muito legal comigo, então eu não vou ter esse amor, eu não consegui ter vínculo ou amor com os meus pais. Por isso que não se trata desse tipo de amor, tá? Se trata de um vínculo, de algo que conecta a criança aos seus pais, ok? A gente fala um pouco da lealdade sistêmica, mas a lealdade sistêmica, ela vem quase que como uma consequência a esse amor, né? Primeiro é o amor, o vínculo, e depois os enredos, ok?
E aí depois ele fala, elas se entregam totalmente ao que vem dos seus pais e ao que é exigido por eles. O que que isso quer dizer? Em trocadilhos. De vez em quando a gente não fala que a criança olha para as coisas que os pais não olham, que as crianças carregam, às vezes, coisas que os pais não querem ver, ou os seus pesos, as suas dores. A gente não vê frequentemente na constelação familiar, principalmente quando tá ali o grupo montado, né? O representante olhando, às vezes, para questões, para lugares onde o pai, o representante do pai ou da mãe não olham, né? Então, o que ele está trazendo aqui é que essas crianças, elas se entregam, né? Elas estão completamente rendidas a isso que vem dos pais. E também o que é exigido deles, né? Falando de dar e tomar, né? Às vezes o pai ou a mãe tá espiando algo e aí vem aquela dinâmica que nós já conversamos em outros momentos. Papai, deixa que eu olho isso por você. Deixa que eu espio isso por você. Deixa que eu pago por você. Deixa que, né? Eu me torno infeliz e assim por diante. Carrego os mortos, enfim. Olho para raiva. Carrego a raiva por você, mamãe, né? E todas aquelas dinâmicas que a gente já tem falado há muito tempo. Então, quando ele traz assim, elas se entregam totalmente ao que vem dos pais e ao que é exigido por eles, tem a ver com isso, tá? Ok? Depois ele continua assim: quando uma criança percebe que os pais estarão melhores se ela partir, então a criança parte com amor. Gente, olha como essa frase ela é tão profunda e ao mesmo tempo ela pode trazer inclusive uma parte de polêmica, né, no nosso trabalho de constelação. Quando uma criança percebe que os pais estarão melhores se ela partir. Quando que os pais estarão melhores se a criança partir? Vamos falar um pouquinho sobre isso sem julgamento, porque é uma dinâmica que tá assim por trás de algumas enfermidades, principalmente enfermidades muito precoces, né? Vamos lembrar assim de algumas coisas. Quando que os pais, quando que os pais estarão melhores se a criança partir? E que mais? Que podemos pensar assim. Às vezes, quando a criança nasce num lugar onde é muito precário, até financeiramente, né? Já teve casos em que o próprio Bert comentou, né? De situações em que a criança nasceu numa família e quando a mulher, na verdade, descobriu que estava grávida, um dos primeiros pensamentos é, ai, mais um para alimentar, né? E aí essa criança já começa a desenvolver dentro do próprio crescimento gestacional uma dinâmica de eu parto, né? Eu vou embora. E por mais que isso depois tenha se apaziguado na mente dessa mãe, a informação fica. Muitos acabam sentindo isso de outras maneiras, né? Às vezes a mãe pode sentir, puxa, não era a hora, né? Bem agora que eu passei no concurso, bem agora que eu ia viajar, bem agora que não sei o que, sabe? Às vezes a gente pensa, né? E assim, é sem julgamento essa constatação, tá, gente? É só para a gente entender que nós podemos ser essas crianças, né? Que de alguma forma se conecta a essa informação. A gente, na psicoterapia tradicional, a gente fala muito do não ser desejado, de não ser amado, né? A gente não fala muito nesses termos, assim. Então, tudo isso pode estar, de alguma forma, conectado a isso que o Bert está falando, de que quando uma criança percebe que os pais estarão melhores se ela partir, então a criança parte com amor. É como se ela fosse realmente embora. E isso pode acontecer através de uma enfermidade, já que nós estamos falando, né, da temática enfermidade, mas pode acontecer de várias formas, né? Às vezes acidentes trágicos, né?
também pode estar ligado a isso, tá? Então tem várias situaçõezinhas assim. Bom, ainda nesse parágrafo, só para a gente destrinchar ele bem, ele continua assim. E quando se torna claro que os pais querem expiar por algo, seja o que for, a criança o assume com prazer para seus pais, mesmo que isso lhe custe a vida. Aqui já é uma outra história. Primeiro ele fala de quando os pais. Primeiro ele fala quando as crianças percebem que os pais estarão melhores sem a criança. Agora é outra dinâmica. Ele está falando que quando os pais querem ou espiam algo, seja o que for, lembrando que expiação dentro do sistêmico, a gente não tá falando daquela expiação que de karma, essas coisas, não tem nada a ver com isso, né? Que aqui no Brasil a gente desassocia muito a isso. Tem a ver com o equilíbrio da troca, né? Da terceira ordem do amor, que é o dar e tomar. Então, a expiação, via de regra, tem a ver com um movimento onde o dar e tomar foi para o negativo, né? Onde a gente teve danos. E aí, aquela geração, ou a geração seguinte, ou as gerações seguintes, expiam esses danos de uma forma completamente inconsciente, né? Por isso que é muito comum, por exemplo, em famílias de algozes, pessoas que foram, por exemplo, comandantes de guerra, né? A gente perceber que descendentes acabam desenvolvendo muitas doenças, muitas perdas, porque se conectam a essas vítimas, né, dos ancestrais e entram nesse movimento do eu faço por você, né, que é uma das dinâmicas de expiação. Ou às vezes já vi casos de pessoas que, por exemplo, descendem de famílias que tinham escravos, né? E essas famílias constituíram talvez muito patrimônio, né? Causando danos às outras pessoas. E veja como causar danos não tem a ver com o que é legal em termos de lei, né? Porque se nós pensarmos aí na época da escravidão, era legal ter escravos, não é assim? Diante da lei, era normal e correto, né? Então, o quanto que o dar e tomar, ele não tem a ver necessariamente com a legislação ou com a cultura. Ele está muito ligado à vida, né? Por isso que a gente fala muito que a constelação é essa filosofia que te conecta à vida, né? O que tira a vida, o que dá a vida, né? Então, sim, se meus ancestrais obtiveram vantagens, recursos, sobre outras pessoas, isso pode, de alguma forma, ter consequências, né? Em nós como descendentes. E aí entra exatamente nisso, né? Que é como se a criança percebesse, sabe? Inconscientemente, tudo que eu falo aqui inconscientemente, de que esses pais estão tentando espiar algo. E, de novo, é como se a criança dissesse: deixa que eu espio isso, deixa que eu pago isso. Por prazer, ele ainda coloca aqui, né? Com prazer. É, E às vezes lhe custa a vida. Por que que às vezes lhe custa a vida? Porque a gente percebe que alguns movimentos expiatórios dentro dessa dinâmica sistêmica estão correlacionadas às enfermidades, tá? É bem comum, assim, a gente perceber que por trás de algumas doenças, independente se são mentais, físicas, enfim, pode ter aí alguma questão de expiação, tá? Mas claro, esse primeiro parágrafo, perguntas. Aline, você tem percebido essa questão da expiação em pessoas mais velhas, não só crianças, tipo ali jovens, 20, 25 anos? Em adultos. Porque às vezes o Bert ele coloca crianças, né? Mas tem uma tradução, a gente tem uma, não é uma falha, mas é uma questão da tradução do alemão, né? Então, nem sempre ele usava o termo crianças efetivamente para crianças. Ele também usava o termo crianças para aquelas pessoas que entram depois no sistema. Então, por exemplo, um filho, né, pode ser considerado.
no sistema a criança, mesmo que ele seja adulto, né? Então, diante do pai, diante do avô, esse adulto será sempre uma criança, porque ele hierarquicamente chegou depois no sistema, né? Então, sim, a gente consegue perceber nos adultos esse movimento de expiação, jovens, mas, claro, quanto menor, de novo, por questão de livre-arbítrio, consciência, vínculo, necessidade de vínculo, a criança precisa muito do vínculo para sobreviver, é mais perceptível, né? Por isso que quando alguém pede assim, eu posso constelar crianças, né? Eu gostaria de constelar o tema do meu filho, do bebezinho ou de uma criança. E às vezes querem levar a criança, inclusive, né, para constelação. Via de regra, eu digo, ok, a gente pode olhar, mas sem a criança estar presente. Porque o que a gente percebe é que tem muita coisa que ela olha que é dos pais, né? Então, claro, sim, alguma outra terapêutica, né? Por exemplo, a criança é um pouquinho maior, e aí ela precisa, por exemplo, fazer um movimento com outros terapeutas. Vamos pegar em um caso de autismo, né? Que é bem comum. Ela faz as terapias, né? Ela precisa fazer as terapias, mas quando eu vou para o sistêmico, a criança não tem que sentar do lado do constelador, são os pais, né? Porque tem muitas coisas que os pais vão precisar olhar. Eles que vão precisar trazer o conteúdo, né, das histórias do sistema familiar e perceber o quanto que uma coisa afeta a outra. Eu vejo, assim, frequentemente, por exemplo, o quanto que o medo de um pai ou de uma mãe ou de ambos, né, referente às enfermidades da criança, afeta, inclusive, a essa criança conseguir relaxar e o próprio corpo dessa criança entrar numa homeostase, entrar num equilíbrio. Porque o excesso de preocupação, o estresse, né? Vamos colocar aqui como estresse dos pais diante de uma doença do seu filho, faz com que esse sistema nervoso ele não consiga relaxar, não? E a criança ela espelha muito o sistema nervoso dos adultos, muito, muito, muito. É muito ressonante. E aí ela percebe, tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa que não tá legal. E também o sistema nervoso dessa criança fica alterado. E hoje a gente já sabe, porque tem muitos estudos falando sobre isso, que o quanto o estresse no corpo, ele tem uma função biológica de preservação de vida, né, de luta e fuga, mas se é algo crônico, não tem a mínima possibilidade de um corpo se recuperar sob estresse. E hoje o que a gente tem visto é muitos pais estressados. E o quanto que isso influencia também na criança. Porque a fonte de vínculo, né? Tipo assim, o porto seguro, como a gente fala, né? Da criança, são as figuras de vínculo. No caso, os pais ou algum cuidador. E se ela percebe que essas figuras de vínculo não conseguem entrar numa homeostase, num relaxamento, num descanso, essas crianças também ficam assim, ó, estressadas. A diferença é que nós adultos, às vezes, levamos o estresse para dentro, recolhemos, trancamos os dentes, desenvolvemos um monte de coisa. A criança, pá, às vezes explode, né? E aí fica hiperativa e xinga, porque ela não sabe regular o sistema nervoso. Bom, a gente foi agora para um outro lugar, né, de papo, mas eu acho que é importante a gente também perceber isso, sabe? Que tem essa questão sistêmica, tem uma questão cultural, né, que influencia. Ok? Seguimos para ver se a gente termina essa temática hoje. Bom, ele continua assim. Assim é que, frequentemente, pais ou outras pessoas em geral têm a ideia de que possam dispor de sua vida. Teriam a sorte em suas mãos de fazer uma vez de uma maneira e então de outra. Ou que uma mulher pense que poderia ter a sua filha somente para si, que ela a recebe ou possa tê-la sozinha. Ou que ela se separa do homem e diz: Isso é certo para mim, eu faço por mim.
pois não aguento mais. E que imponha isso ao marido, como se pudesse fazê-lo sem consequências para si mesmo. Com isso, negamos estar integrados em uma rede, na qual cada um tem o mesmo tamanho e cada um tem o mesmo direito, e que ninguém pode dispor sobre uma outra pessoa dizendo: o que acontece com você não é da minha conta, eu procuro a minha realização. Isso não é possível. Isso tem más consequências, e na verdade, de tal maneira que as crianças espiam por isso. Frequentemente, os pais ficam muito bem, mas as crianças assumem para os pais a culpa e a expiação. Então, na verdade, aqui ele está só trazendo, explicando de uma forma um pouquinho mais profunda sobre essa questão da expiação, né? Que algumas decisões que os pais tomam, inclusive para seu benefício, né? Por exemplo, estive num casamento, como ele diz aqui, e não deu certo, eu quero seguir sozinha, não quero mais saber dessa pessoa, sei lá, era uma pessoa violenta, não quero mais perto, porque, né, é o nosso dia a dia. Via de regra, isso traz uma felicidade para a mãe ou para o pai, enfim, para a pessoa, como ele coloca aqui, mas também traz consequências. E essa é a grande dificuldade, né, da constelação, porque hum, às vezes pegando esse exemplo que ele trouxe, né, de um relacionamento de casal, o casal se separa, tem dores, tem dificuldades, eu não quero mais saber da pessoa. Mas no sistêmico, a gente vê que não tem como a gente excluir isso. Então, se por um lado, no dia a dia, né, ou no meu emocional, isso me trouxe um bem-estar, por outro lado, no sistêmico, a gente vê algumas consequências e essas consequências acabam atingindo as crianças. Aí a grande pergunta de 1 milhão, né? Tá, mas então eu vou ter que continuar me submetendo a um relacionamento difícil, ruim. Hoje mesmo de manhã eu estava vendo uma reportagem no BBC que era, a chamada era assim, uma mulher, era mais ou menos assim, uma advogada que veio de um sistema familiar onde havia uma crença religiosa muito grande em termos de não poder se separar. E a chamada era assim: eu cheguei a me questionar se realmente Jesus queria que eu continuasse apanhando do meu marido, porque a Bíblia não permite que a gente se separe, né? Então, assim, a própria família dizendo para ela aguentar que a partir do momento que você casou, você precisa ficar até o fim, né? E aí a gente vê assim, eu falei, nossa, isso é muito o que a gente vê no dia a dia, né? Porque se a gente pensa, às vezes, entra num julgamento moral de que algumas questões, por exemplo, mulheres, principalmente, né, em termos de violência doméstica, que é uma coisa que vem bastante para mim. A gente pensa às vezes, ah, mas como que tá? Como que a pessoa não consegue se separar? Como assim? A pessoa é inteligente, né? A pessoa tem conhecimento, no caso dessa pessoa da entrevista, a advogada. Como que uma advogada se submete a uma violência doméstica, né? Então a gente vê que tem uma influência do sistema familiar, né? Uma influência dos pais. E a reportagem era ela contando que ela conseguiu vencer essa influência dos pais e se separar. Não é mais ou menos o que a gente faz na constelação? Sair daquele padrão sistêmico, né? Que nos leva para menos vida, independente do que seja isso, e fazer diferente. Só que tudo isso tem consequências, né? Um dos movimentos que a gente percebe que mais cura e mais libera é eu conseguir ir para o novo, honrando e respeitando o que foi. O que ele está dizendo aqui, nesse parágrafo, é que, via de regra, eu vou para um lugar de buscar minha felicidade excluindo o que foi, renegando o que foi. E essa postura pode, de alguma forma, trazer expiação para as crianças. Por isso que ele coloca ali: frequentemente os pais ficam muito bem, mas as crianças assumem para os pais culpa e expiação, né? Então tem vários desdobramentos disso. Às vezes eu tô num relacionamento de casal e de repente causei danos ao meu cônjuge. E tô bem, fui pra vida e dane-se os danos que eu causei.
tô bem, que é isso que ele falou, né? Às vezes os pais ficam bem e a criança começa a se conectar com isso. Por isso, não é raro a gente fazer uma constelação e ver que o representante da criança está olhando, né, para aquilo que o pai ou para a mãe não olhar. E para finalizar esse subtítulo, ele fala assim: para o terapeuta, então, é importante que seu coração bata em uníssono com o das crianças e não com o dos pais. Assim, ele age com toda a seriedade. Trago um exemplo. Não, trago em um exemplo o quanto devem ser levados a sérios esse vínculo. E aí ele vai descrever, né, uma constelação no próximo subitem. Tamo junto, perguntas até aqui? Pode, tudo pode. Quando a gente fala de dívidas financeiras especificamente, tem uma dinâmica de expiação muito forte, sabe? Essa expiação, ela pode ser da pessoa, de algo que a própria pessoa fez para outra, independente, assim, e quando a gente fala de danos, de novo, não tem a ver com moral, sabe? A gente comete danos o tempo todo, às vezes, mesmo nas melhores das intenções, né? Então, pode ter a ver com uma expiação pessoal, mas também pode ser algo sistêmico, né? Então, assim, a gente vê que provavelmente de onde veio, por exemplo, o dinheiro da família, meus ancestrais tiveram vantagem sobre alguém, ou eles conquistaram o quê, de que forma, ou teve outros tipos de danos, né? Eu vejo aqui no Brasil que tem muito essa questão da colonização, de como foi a nossa colonização, né? Foi muito pesada, muito estupro, muita violência, muita criança dada, muito aborto, é, muitos segredos. Então, tudo isso cria um pacotinho de expiação e a gente percebe que isso influencia bastante nas dívidas financeiras. Porque quando eu falo de ter um dinheiro e ter uma gordurinha, né? Não só o dinheiro suficiente para pagar as suas contas ali, pro pão de cada dia, ter essa gordurinha que te traz um pouco de conforto, né? Até mesmo uma tranquilidade. Isso implica em vida, né? Porque o dinheiro, na verdade, em si só, ele não é nada. Aqui, no nosso mundo, ele é o que sustenta a vida, né? Através dele eu consigo comida, através dele eu consigo casa, consigo manter a minha vida, né? Ter remédio, ter médico. Então, a gente vê na constelação o dinheiro muito com essa questão de estar na vida, né? O quanto que eu tenho essa autorização, essa permissão de estar na vida. E o quanto que outros não tiveram essa permissão, não tiveram essa possibilidade, né? Então, quando eu penso em dívidas, independente se foi por jogo, por vício, por drogas, ou simplesmente porque eu não tinha trabalho e eu tive que me endividar para pagar, inclusive, né, as coisas da casa, ou se eu fiz negócios errados, ou se eu levei golpe, não importa, né, o motivo das minhas dívidas. Eu gosto sempre de fazer um rastreio nesse sistema e entender, sabe, quais são as origens desse dinheiro, além de, claro, todas as crenças, todas as ideias, né, sobre esse dinheiro. E principalmente investigar na biografia. Onde, em que lugar geracional ou quem foram as pessoas que a gente pode ter como sistema causado danos, sabe? E aí, obviamente, se eu tô falando de isso num ponto, né? Agora, falando de morte, pode uma coisa estar ligada com a outra, em um nível. Mas me parece que tem muitas outras coisas, sabe? Que Hum. influenciam. A gente não pode pensar em algo principalmente quando a gente está falando de perda para a morte, né? A gente não pode pensar numa dinâmica, numa coisa só, né? A gente fala de um fenômeno, então podem ter muitas coisas. Ali, via de regra, tem muitas coisas. Eu também acredito que tenha.
A Porque questão num sistema como esse, talvez já trazendo, né, uma pergunta para ti, uma sementinha é como eu posso seguir a minha vida no máximo que isso for possível, apesar dessa história na minha biografia, apesar do meu irmão ter falecido, apesar do meu pai não ter noção ou não ter conhecimento de algumas coisas, como eu posso? Porque aí você vai trazendo luz, né, para algo que é muito inconsciente. E aí entra no movimento que o Bart falava muito, que é de você escolher, né? Escolher a vida. Foi assim, foi difícil, é essa informação que está ali, mas apesar disso, como eu posso tomar a vida? Porque no fundo se trata disso, né? Tomar a vida e fazer algo de bom, independente do que aconteceu. foi É, dividido. de repente a gente pode até pensar em, a hora que a gente terminar esse capítulo das doenças, se vocês quiserem, a gente pode escolher alguma obra do Bert e aprofundar um pouco mais essa questão financeira, sabe? Porque eu tenho recebido muitas mensagens de outros terapeutas e até de clientes querendo olhar para isso, né? E eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma memória de tantas perdas que eu acho que tá na hora da gente começar a olhar e limpar o máximo que a gente puder para a gente realmente usufruir da vida, né? Então pode ser interessante. Vamos só seguir então aqui? Aí ele continua no subtítulo que fala Crianças altamente deficientes. Então ele começa assim: há algum tempo teve lugar em Heidelberg um congresso sobre fundamentalismo e arbitrariedade. Para quem não sabe, fundamentalismo e arbitrariedade são temas da filosofia, tá? Para esse congresso foi convidado também um bioético da Austrália que defendia a tese de que se deveria possibilitar, também ativamente, a morte de crianças sem condições de vida, pois agora o nosso senso de justiça nos permitiria fazê-lo. Eu cheguei a esse evento um dia depois e estava em frente ao pavilhão de congressos. Então alguém me dirigiu a palavra dizendo que era da televisão e queria perguntar-me se faria uma declaração sobre essa controvérsia. Então vocês entenderam qual que é a polêmica, qual que era a dinâmica, né? Era um congresso onde eles estavam debatendo se agora não era o momento de permitir que crianças sem condições de vida pudessem morrer. E aí o Bert respondeu: sim, eu faço. Então eu disse. Em toda essa discussão, não se tem presente que uma criança que aí está é um membro da família. E que, se a criança é eliminada, isso tem influência sobre toda a família, principalmente sobre as outras crianças. Elas sentem, então, o impulso de seguir esse irmão morto e expiar por ter sido ele excluído ou eliminado. Eu já sou da opinião de que uma criança que não pode viver não de... Eu sou da opinião de que uma criança que não pode viver não deva ser mantida em vida artificialmente, pelo contrário, que se permita que morra. Mas no círculo da família, com toda a família em volta do leito. Então aí está toda a seriedade e todo o amor por todos e a dor total. No ano passado, uma mulher que esteve em um dos meus cursos tinha um linfoma, um tipo de câncer. Ela contou que tinha tido uma irmã 100% deficiente. Ela tinha 10 deficiências. Por exemplo, um dia após o nascimento, seus olhos se extinguiram. A sua mãe viu a criança somente depois do nascimento. Então, essa foi levada a um asilo e morreu lá, depois de 9 meses. Quando essa mulher recebeu o diagnóstico de câncer, o seu primeiro pensamento foi: eu não quero ser enterrada ao lado do meu marido. Esse é um pensamento muito curioso. O câncer em si não a havia amedrontado absolutamente. Ela imaginou que morria e procurava para si um túmulo. Primeiro pensou em um cemitério ao redor da igreja, pois as pessoas vão lá aos domingos e regam as sepulturas. Se ela fosse enterrada lá, então às vezes alguém regaria também o seu túmulo.
Portanto, ela não queria ser enterrada longe de outras pessoas. Primeiro, queria comprar um túmulo com uma amiga. Então, a sua mãe veio visitá-la e ela lhe disse que queria ser enterrada no sepulcro da família. A mãe lhe negou isso, alegando que na cruz do sepulcro não havia lugar para o seu nome. Eu perguntei a essa mulher: para quem não há lugar na sepultura? Ela disse: para mim. E eu repeti a pergunta: para quem não há lugar? E ela disse: para mim não há lugar. E eu lhe disse: para sua irmã não há lugar. Então, de uma vez ficou claro que estava procurando um túmulo para sua irmã. Assim, pedi que dissesse à sua falecida irmã: querida irmã, eu me deito ao seu lado. E essa cliente estava profundamente emocionada e pôde dar agora um lugar à sua irmã em seu coração. O seu amor alcançou assim o seu destino. Isso atua dessa forma nas famílias, quando nelas se nega um lugar para uma criança deficiente. Isso deve ser tratado com muito cuidado. Então, o que que vocês entenderam dessa historinha aqui que o Bert contou? Vou trazer para vocês. Quem não pode falar, se quiser escrever no chat. Porque o Bert falava muito por metáforas e por histórias, né? E entender a leitura dele é a gente começar a entender o que que ele quer dizer com isso. Ele ensina muito através das histórias. Ela estava ali em lealdade à irmã, que não foi vista, que foi excluída, que foi deixada de lado, e daí estava fazendo um câncer para poder ficar mais perto dessa irmã e como uma forma de E olha que interessante, né? ganhar. Não, né? Olha que interessante o que ele coloca aqui, que é o que às vezes acontece quando um cliente senta do nosso lado para constelar, né? Ela falou que ela não queria ser enterrada ao lado do marido. E aí o Bert falou: Nossa, isso é um pensamento curioso. Por quê? Porque ela não estava com medo do câncer ou medo de morrer. Ela não queria ser enterrada do lado do marido. Então, na cabeça dela já estava certo a morte. Vocês conseguem perceber essa diferença? Por isso que ele associou, né? E aí foi levando ela para esse lugar do sepulcro, né? Do túmulo, e todo esse movimento, né? Da irmã que foi excluída. Mas alguém quer comentar algo que percebeu dessa história, que chamou a atenção? Que é bem importante, tá, gente? Isso que a gente está falando agora no final desse capítulo é bem as bases das dinâmicas de doenças, assim, de uma forma geral, tá? Seguimos, então? Aí também será que tinha um sentimento de rejeição e exclusão dela por ela mesma, ou dela sentida pela família, porque ela não queria ficar perto do túmulo do marido, mas ela queria ficar lá no sepulcro da igreja para que alguém fosse sempre regar ela, sempre estar junto com ela ali, e preferência com a família, porque talvez alguém da família ia lá visitar. Então parece que também tem, ela sente essa exclusão de uma certa forma perante as pessoas e talvez perante a família, deu a entender algo assim. E por que você acha que o Bert falava, insistia na pergunta para quem não há lugar, quando ela respondia que era para ela? Essa é a pergunta, essa é a pergunta de vestibular. Porque, via de regra, segundo o que a gente percebe na constelação, que o Bert já mencionou algumas vezes, a gente vai ter que voltar a alguns conceitos, né? A vida, ela quer seguir adiante. Ela tem uma programação para seguir adiante. Então, se alguma coisa está impedindo que essa vida flua adiante, por exemplo, um câncer, a pergunta que a gente faz é: não é o que aconteceu nessa pessoa, com ela. Ah, ela está sendo excluída. Não, é o que aconteceu nesse sistema como um todo.
em que a consciência coletiva, a partir das três leis sistêmicas, teve que intervir nessa vida e ela não pôde seguir adiante. Percebe que a gente sai do pequeno. O sistêmico nunca vai ser só com a pessoa. Isso é terapia. A gente sempre vai ter, com um trabalho de constelação familiar, olhar o todo. Por isso que ele fala assim, tá? Mas quem de fato não foi enterrada, não foi olhado, né? Não, a dor não tomou conta, né? Ou não teve um luto, ou não teve um enterro digno, ou não conseguiram lidar com a doença da irmã, né? Que foi mais ou menos o que ela contou ali. Então a gente sempre vai pensar dessa forma. O que que tem nesse sistema que a vida não consegue fluir adiante naturalmente? Sempre quando eu penso nisso, me vem uma imagem. Imagem nem nada a ver, mas me veio uma imagem de um cano mesmo, sabe aqueles canos? É porque eu morava na casa da minha avó, que de vez em quando tinha um cano que ficava entupido com as coisas da chuva. A calha, né? Mas é assim, vinha a calha e o cano era um enjambre. Tinha a calha que descia e tinha um cano que ia lá pra fora e jogava pra rua. Mas era essa parte de baixo, esse cano que ficava entupido, sabe? Então, na minha imagem vem algo assim, né? A força da vida, aquilo que traz a vida que pode vir lá de cima, como uma água, e de repente algo que, sabe, fica ali truncando. De onde vieram essas folhas? De onde vieram? Sabe? Por que que elas estão ali que a água não consegue passar, não consegue fluir? Então é mais ou menos assim. Por isso que a gente brinca que é aquele grande paradoxo, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Onde começou? A gente não consegue responder a pergunta de onde foram as primeiras dinâmicas, porque uma dinâmica parece que arrasta na outra, uma dinâmica de passa a geração e arrasta na outra, né? Ok? Então, só para a gente terminar, temos mais uns minutinhos. Aí ele vai para o próximo subtítulo: Doença e compensação. Aí o Hellinger coloca assim: Gostaria de dizer algo sobre o bom e o mal. E aí ele coloca assim: bom quer dizer eu tenho mais direitos que você. Mal quer dizer você tem menos direitos que eu. E aí de novo ele vai para o inocente, né? Inocente quer dizer eu tenho mais direitos que você. Culpado quer dizer você tem menos direitos que eu. Lembram lá do boa e má consciência? E aí ele continua: sistemas familiares atuam num plano muito profundo de igualdade e sempre onde se eleva, onde um se eleva acima do outro, se eleva acima de sua dor, ou quando acha que pode tomar a vida em suas mãos, sem levar em consideração e respeitar a do outro. A sua alma se levanta contra isso e providencia a compensação. Por isso, a cura sempre começa com a dignificação do outro, ao qual fiz algo ou ao qual expulsei da minha vida, apesar dele pertencer a ela, dando-lhe a honra que lhe cabe. A igualdade volta a vibrar e então o bom pode se desenvolver. Que é mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar, perguntar sobre talvez essa última parte? Não sei se vocês têm aí o livro, se vocês estão acompanhando. Pode abrir o microfone e falar. Oi, Aline, tá me ouvindo? Tá meio baixinho. Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume. Eu fiquei em dúvida nessa história passada, agora tá melhor? Na história passada, eu fiquei em dúvida se o fato da irmã, né, ela fazer essa reverência a essa irmã deficiente, se isso já resolveria, digamos assim, essa expiação, ou Ou poderia, sim, outros irmãos dessa mulher, se tivesse, continuar espiando, ou sobrinhos, filhos, para cortar, digamos assim, isso de uma vez,
Os pais dessa criança também teriam que fazer? Como que é? O que a gente percebe, via de regra, é que como a gente está numa teia, né, assim como a gente se conecta com essas coisas em termos de emaranhado, hum, de lealdade, tudo isso, as soluções também são em teia. Então, a partir do momento que uma pessoa toma consciência e consegue verdadeiramente fazer essa honraria, dar esse lugar, olhar para isso de uma forma diferente, é como se eu estivesse puxando, né, a teia e todo o resto sente os efeitos disso. Então, por isso que eu acho que o maior desafio nosso é justamente fazer essa transição, né, do pensamento individual para uma terapia individual, para uma terapia sistêmica da constelação familiar, no sentido que todos recebem de alguma forma os benefícios daquilo, né? Claro, o que muda é, às vezes, um fato, um evento, por exemplo, vou pegar um exemplo da história da Gisele, né? Já que ela compartilhou. Uma coisa é a Gisele olhar para tudo isso que aconteceu lá atrás, fazer um movimento de honraria, né? De todos esses movimentos de solução e ela conseguir se liberar e aliviar essa carga para que outros que venham depois não se conectem com isso. Outra coisa é o pai dela fazer um movimento, porque além de ter a questão sistêmica, tem uma parte emocional que ele também vai conseguir acessar. Porque quando eu estou falando de um descendente que olha para algo do passado, a gente está olhando puramente a nível sistêmico. Claro que de vez em quando a gente acessa uma emoção, uma tristeza, a gente acessa emoções. Mas se as pessoas onde o fato ocorreu ainda estão vivas e elas conseguem olhar para aquilo, isso tem um outro lugar de força, porque envolve não só o sistêmico, envolve o emocional delas, o mental delas, porque aconteceu com elas. Mas falando de frear o motor sistêmico de repetição, qualquer pessoa pode fazer isso. Por isso que quando a gente vai fazer uma constelação de uma criança, não precisa o pai e a mãe estarem juntos, por exemplo. Pode estar só o pai ou só a mãe, né? Ou às vezes só os pais adotivos. Às vezes eu quero constelar o meu filho adotado, não tem problema. A gente faz todo o trabalho, né? Igualmente, mas uma pessoa precisa, sabe, estar ali consciente, olhando para as coisas de uma forma diferente. E aí isso vai mudar a chave. Não tenho tanta certeza para os que vieram antes, mas para os que vieram depois, com certeza. Eu digo que os que vieram antes, às vezes recebem, né, alguma soltura, mas principalmente o nosso maior objetivo é liberar quem vem depois. Tá? E quando eu digo quem vem depois, não é só em termos de descendentes, né, gente? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não quero ter filhos, então para que que eu vou constelar? O que chega depois não é só filhos. É o parceiro que chega depois de você ter passado por situações com outros parceiros. É o futuro sócio. São os clientes, né? A gente que já aprendeu aí constelação organizacional, a gente sabe que clientes também se identificam com coisas do nosso sistema. É tudo aquilo que chega depois para você. A sua própria saúde, por exemplo, né?